nome é Joyce, estamos aqui para mais um encontro em Geografia. Antes de iniciarmos a aula, prestem atenção. O registro de frequência no Classroom mudou. Antes de iniciar, clique na atividade número 1, realize a atividade obrigatória, faça e envie, e agora sim a sua presença foi garantida. Não esqueça disso para você não ter probleminhas. Vamos agora retomar a nossa atividade, estamos fechando o segundo trimestre, essa aula e a próxima vai ser um momento de resgatar alguns itens importantes para que a gente tenha uma noção clara para darmos continuidade ao nosso planejamento. O que faremos nesta aula? Vamos fazer uma retomada de alguns conceitos trabalhados ao longo do trimestre dentro do aspecto natural. Faremos um resgate de algumas características naturais do continente americano e africano e finalizaremos com algumas questões ligadas à regionalização, que é extremamente importante, principalmente para a América e África, por serem continentes grandiosos, temos uma necessidade grande de observar mais individualmente algumas características. Para começar, vamos resgatar o mapa mundi. Observe nesse mapa mundi que nós temos algumas características sempre muito importantes. Nós devemos delimitar. Quando colocamos o mapa mundi, devemos observar que algumas características normalmente são deixadas de lado, porque ao desenhar um mapa que tem os contornos mundiais, nós temos que escolher algumas características. Então, normalmente o mapa mundi, que este aqui é um mapa de Mercator, hiper novinho, desenhado a primeira vez em 1452, ele faz uma abordagem muito baseada nas formas. Então eu tenho as formas dos continentes quase idênticas, o que lhe dá uma neutralizada nas distâncias. Então, quando a gente observa, principalmente um que é facilmente identificável, o Oceano Pacífico, nós vamos ter um contingente de que as distâncias não estão perfeitas. Por quê? Porque o objetivo desse mapa é dar a noção geral dos continentes, da posição, do formato, e para isso também nós usamos algumas coisas chamadas linhas imaginárias. Temos várias, são chamadas meridianas, as que são horizontais, e as paralelas verticais. Mas algumas são as mais especiais, recebem até nome. Nós vamos ter em linhas paralelas, a principal é a linha do Equador, que divide em duas áreas iguais, a parte norte, metade da esfera, hemisfério, metade da esfera de cima, e hemisfério sul, metade da esfera de baixo. Também na parte vertical, a linha mestra é a meridiano de Greenwich, identificado, e a gente puxa principalmente pelo contexto da dominação europeia, porque passa exatamente pelo continente europeu, por um subúrbio de Londres chamado Greenwich, e por isso está colocado aqui e divide o planeta em hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Além dessas duas linhas que delimitam no plano horizontal e no plano vertical, nós vamos ter outras que também nos ajudam a ter uma noção de posição. Nós vamos ter a linha do Trópico de Capricórnio e a linha do Trópico de Câncer, pontilhadas porque elas delimitam uma área mais ligada à iluminação solar. Esta região que eu estou passando a mão aqui é a região chamada tropical ou intertropical. Inter porque fica dentro dos trópicos. Também as áreas mais externas são delimitadas. Nós temos o Círculo Polar Ártico, Antártico, ligado à região da Antártica, e Círculo Polar Ártico, que remetem à linguística antiga. Ártico significa em cima, por isso a denominação aqui. E Antártico embaixo, porque se coloca o antônimo anti na frente, então anti-ártico, embaixo, o oposto. Adiantando também, revisando, temos aqui a escala. Nessa escala, já falamos em outros momentos, temos aqui a diminuição para 1 centímetro a uma determinada padronagem de quilômetros. Temos aqui a padronagem de que cada centímetro desse mapa tem 2.935 quilômetros. Esse tipo de escala é muito usada, o nome dela é gráfica e aqui tem a denominação dela, 1 centímetro, 2.935 quilômetros. Depois dessa abordagem que fizemos do mapa mundi, vamos então pensar nessa atividade.
Vejam aí, façam aí o esqueminha básico, pode ser grosseiro para que você finalize em tempo hábil. Vamos identificar essas linhas, porque elas vão percorrer com vocês o resto da vida para várias coisas. Então escrevam para mim agora o nome das linhas e círculos a serem delimitados aqui. Bora lá? Então vamos lá fazer a atividade e vamos primeiro colocar as regiões de círculos e linhas imaginárias. Então neste primeiro quadradinho, ou você pode colocar apenas uma flecha, você vai indicar que a região que está na parte superior é o Círculo Polar Ártico. Depois a próxima linha, pontilhada, vai ser o Trópico de Câncer. Na região central, dividindo exatamente ao meio o diâmetro do planeta, nós vamos ter a linha do Equador. Na parte inferior, pontilhada também, o Trópico de Capricórnio. E embaixo, nessa área que delimita o extremo oposto ao Ártico, Círculo Polar Antártico, ok? Do outro lado, já inserimos zonas térmicas. As zonas térmicas, mencionei uma para vocês quando falamos na região entre Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. É a zona intertropical. Na parte superior, lá em cima, paralela à região do Círculo Polar Ártico, nós vamos colocar zona polar. Ou, em algumas referências, zona glacial. Na parte oposta, igual à parte de cima, nós vamos colocar zona polar, pode ser Antártica, zona polar sul, zona glacial sul ou Antártica. E nas regiões intermediárias, para dar essa denotação de temperatura amena, mais ou menos, nós vamos chamar de zona temperada, como está no norte, zona temperada do norte. E essa que está na região sul, também zona temperada do sul. Na continuação do nosso resgate, logicamente, aspecto relevo é importante. Ao olharmos o mapa de relevo, nós temos algumas características que devem ser salientadas. Observem que aqui eu tenho o continente americano e aqui eu tenho o continente africano. Normalmente, já visualmente, você percebe alguma característica, que é a padronização das cores. Então, quando você olha as cores, perceba que tons de verde são ligados a áreas de planície. Tons amarelos são mais ligados a regiões de planalto. E tons de marrom são ligados, marrom ou avermelhado, são para áreas de maior altitude. E aproveitamos aqui para fazer esse resgate do que é altitude. Altitude é uma altura, mas é uma altura especial. É uma altura especial que se faz sempre a partir do nível do mar. Então não é uma altura qualquer, é uma altura especial. Aqui nós temos as altitudes, aqui é interessante no mapa de relevo observarmos as diferenças. As altitudes do continente americano variam de 0 a mais ou menos 4.000 metros, alguns lugares um pouquinho a mais. Mas na região africana nós vamos de 0 e algumas altitudes passando de 5.000 metros. Então, paralelos, colocando-os um do lado do outro, a gente observa que a região do continente americano é mais desgastada do que a região do continente africano. E isso, se você fizer um resgate da evolução da sistemática da Pangeia, das placas tectônicas, você percebe uma movimentação muito grande do Oceano Atlântico, empurrando literalmente o continente africano, vamos dizer, para o lado direito, a partir daquele mapa que nós vimos anteriormente, de posição, e o continente americano mais para o lado esquerdo, provocando exatamente estas elevações. Então, quando você olha aqui, ó, você percebe uma elevação maior do lado esquerdo, no lado ocidental do continente americano, porque, logicamente, imagine esse bloco de terra sendo tracionado mais para esta região. E na África, ao contrário, mais para o lado direito, por causa dessa movimentação, fazendo com que haja uma concentração de uma força maior do lado direito. Então,
Então é perceptível isso. Agora, para fechar, a gente deve esclarecer uma palavrinha hiper básica, que é a noção de relevo. O que é relevo? São todas essas alterações que nós temos na superfície da Terra. Então, estas montanhas, planaltos, planícies, depressões, tudo isso combinado dá-se o nome de relevo. Agora, nossa primeira atividadezinha. Vamos fazer uma marcação e vamos delimitar qual é a incorreta. Letra A. Nas regiões mais estáveis da placa tectônica, as formas de relevo geralmente são mais abruptas. Abruptas significa de repente, resultantes de curtos períodos de erosão e sedimentação. Letra B. A ação das águas pluviais e fluviais, que seriam chuva e rio, é marcante nas regiões de climas tropicais, quentes e úmidos, conferindo as formas de relevo montanhosas íngremes. E íngremes significam altas. Letra C. As formas de relevo são esculpidas com grandes unidades estruturais. Grandes cadeias de montanha, escudos cristalinos e bacias sedimentares, e resultam da ação de processos externos, que são intemperismo, erosão, sedimentação e vulcanismo. E letra D, o relevo terrestre é resultado de forças internas e externas ao longo do tempo. As forças internas, também designadas como endógenas, endo é um prefixo que significa dentro, são aquelas condicionadas pela energia armazenada no interior do planeta, responsáveis pelo terremotos, tectonismo e vulcanismo, vulcões. Bora lá fazer atividade e voltamos já já. Vejam, alunos, que é uma atividade que parece ser simples, mas ela tem uma quantidade grande de informações sendo resgatadas nesse momento. É para marcar a incorreta, então nós vamos marcar aquela que não está completamente certa na escrita. Na letra A, é certo sim que as placas tem uma movimentação diferente, tem placas se unindo, placas se afastando, placas se tangenciando, e elas, dependendo do volume, da intensidade, vão resultar em lugares com mais declividade, menos declividade, suavidade. Então isso tudo vai ser muito variável. Então letra A também está certo e, obviamente, vai dar movimentos de erosão e sedimentação, que é o acúmulo de sedimentos, detritos em cima de algumas áreas. Na letra B, também está certo. A água age como um escultor, talvez seja um dos maiores escultores do nosso planeta. E, logicamente, nas regiões tropicais, que nós temos literalmente a presença de calor e umidade, esta água, tanto de rios quanto de chuvas, vai fazer essa escultura nas formas montanhosas que se apresentam. Na letra D, que está o erro, vamos ver se vocês encontraram, dizendo que as formas de relevo, como cadeias montanhosas, escudos cristalinos, formado pela cristalização principalmente da lava vulcânica, da lava que sobe e aí vai se cristalizando, e que nós temos grandes regiões assim, de bacias com sedimento, resultam de fatores externos. E, puxa, fatores externos, chuva, rios, gelo, sim, incidem, mas olha a continuação da frase. Quais sejam o intemperismo, que são processos internos e externos, nós vamos ter erosão externa, mas quando fala sedimentação, mas o último é que é o perrengue. A parte ruim é vulcanismo. Vulcanismo que é um agente interno. Então a frase ela vai bem até o momento que diz que vulcanismo é externo. Então não é. E na letra D, o relevo é resultante de forças internas e externas que ao longo do tempo vão modificando, exatamente. Elas são também chamadas endógenas, dentro, e são condicionadas pela quantidade de energia dependendo do lugar. Então, a frase está correta e fala que no interior do planeta nós vamos ter tectonismo e vulcanismo. Fechou. Passamos para uma próxima etapa. O clima. Não vale aqui, neste momento, ter a noção exata e pontual. O que nós temos que observar quando olhamos o clima americano e o clima africano é que pela imensidão territorial nós temos uma diversificação de climas e ele vai se apresentar por um conjunto de fatores associado à posição e associado aos fatores e aos elementos do clima. Existem situações que são pertinentes
a existência do clima, nós chamamos de fatores. Ele fala como o lugar vai ser. Vão ser ele altitude, latitude, maritimidade ou continentalidade. E tem algumas coisas que ajudam o clima. E aí eu tenho pressão atmosférica, eu vou ter quantidade de amplitude térmica, nós vamos ter massas de ar. Então essas relações, elas devem estar muito bem perceptíveis por vocês, para que vocês tenham noção de por que tem tanto clima, tanto na região americana quanto na região africana. E na região africana, parando um pouquinho mais aqui, logicamente dá para observar melhor um conjunto de elementos que, por exemplo, vamos já resgatar do continente americano, a linha do Equador, ó. Olha a linha do Equador, onde passa a região africana. Veja que então eu posso dizer que a maior parte do continente africano está ao norte e uma menor ao sul, já diferente da região da América. A linha do Equador não aparece aqui, mas eu vou mostrar a vocês onde ela passa. Ela passa exatamente aqui. Então, uma particularidade é que também no continente americano, a maior parte do território está ao norte e uma menor ao sul. Mas não divide ao meio, como muitas pessoas falam e refletem também. E do continente africano, quando se, por exemplo, diz que países em situação um pouquinho mais desvantajosa economicamente estariam todos no hemisfério sul. Então aqui você percebe que isso é informação enganosa ou fake news. Agora vamos fazer mais uma atividadezinha, onde vocês devem marcar a região sobre regiões climáticas. Na letra A fala que os elementos que formam o clima são correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa e amplitude térmica. Letra B, amplitude, pressão atmosférica, hidrografia e massas de ar. Letra C, altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. E letra D, hidrografia, correntes marítimas, latitude e pressão. Leiam, vejam a diferença entre fatores e elementos do clima e voltamos já já. Vamos lá retomar, observem a diferença entre fatores e elementos aqui. Na letra A, correntes marítimas. Então nós temos uma influência porque nós temos correntes marítimas quentes e frias. Logicamente elas vão influenciar o clima. Ok. Temperatura do ar. Temperatura do ar é uma consequência, ela é nós temos uma chamada circulação atmosférica. Então não é uma coisa que condiciona o clima, e sim uma consequência. Umidade relativa do ar vai estar relacionado também por ser uma consequência, um elemento do clima. Então, ao olhar o lugar, uma das características é umidade relativa do ar. E amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas, a mais alta com a mais baixa. Então, obviamente, não é a letra A. Na letra B, latitude. A latitude é a distância até a linha do Equador. Então, estar localizado, sim, é um elemento, esse sim é um dos fatores que determinam o clima. Mas a segunda, pressão-altitude. Este termo nem existe, ou é pressão atmosférica ou é altitude. Pressão-altitude não existe. Hidrografia. Vimos a importância da hidrografia, é um escultor, mas ele não determina o clima, então ele pode ser um elemento. Massas de ar, esse sim, a circulação de ar quente ou frio vai determinar se o lugar se assenta em uma área mais quente ou mais fria. Mas também, como temos aqui esta palavra que não existe, hidrografia, não é a letra B. Na letra C, sim, temos os elementos que determinam o clima de um lugar. Este clima de um lugar, nós vamos ter então a altitude, a massa de ar, a maritimidade e a latitude. Então essas situações fazem com que a gente tenha certeza que esses são os elementos que determinam o clima. Na letra D, novamente, hidrografia, já explicado, não encaixa. Correntes marítimas, sim, determinam, mas por causa da hidrografia não entra. Latitude determina e pressão é uma coisa que acontece, é uma situação que acontece com o advento de, não causa alteração no clima. Na continuação, vamos para a vegetação. Dentro da vegetação, tanto americana quanto africana, novamente resgatamos a necessidade não pontual de você saber de cor todos os elementos da vegetação, e sim que a vegetação apresenta-se como
resultado de elementos de clima e relevo. Então, se clima e relevo é bastante diversificado, nós vamos ter dentro do continente americano uma grande diversificação de elementos de vegetação. Vamos ter em áreas mais frias a tundra, nas altas montanhas uma quantidade mais arbustiva, nas estepes e pradarias uma área de campos mais delimitada, savana e cerrado nós vamos ter aquela vegetação dispersa, mais ligada à coloração avermelhado e marrom por causa da incidência de raios solares, na equatorial uma presença grande de umidade, fazendo as características muito ligadas à cor da floresta, à concentração, na subtropical mais as chamadas vegetações de coníferas, mais pontiagudas, para você ter uma adaptação à região de neve. Nós vamos ter a desértica, logicamente com uma quantidade menor de aspectos vegetais, mas uma maior existência de vegetações resistentes, e fechando com a taiga, que vai ser uma região intermediária que se assenta aí. Mas a parte de diversificação é a que eu quero que mais vocês se assentem. E na parte de pesquisa, aprofundem-se porque vocês vão ver a riqueza de detalhes em cada uma dessas vegetações. Na parte da África não poderia ser diferente, então nós vamos ter uma grande quantidade de tipos de vegetação assentando sobre a localização do território africano. Então nós vamos ter desertos, nós vamos também de novo ter a região de clima equatorial, que por consequência é a vegetação equatorial, nós vamos ter na região tropical, aqui vai aparecer como nome savana, na região da América aparece, por exemplo, como Cerrado brasileiro, muito equivalente, parecida. Nós vamos ter também a região de clima mediterrâneo, que lá ela vai aparecer como alta montanha, que são aquelas vegetações arbustivas, com rocha, muito próximas ao litoral, por isso o nome vegetação e clima mediterrâneo. Dentro disso, nós vamos fazer uma atividadezinha. Olha esta imagem. Esta imagem vai ajudar vocês a fazer atividade. Ali estão distribuídas os tipos de vegetação e um esqueminha para a gente observar que quanto mais alto, nós vamos ter um tipo de vegetação mais predominante. E distância da linha do Equador. Então, aqui nós temos a linha do Equador e aqui nós vamos ter o polo, ou norte ou sul. Quero que vocês analisem a imagem e façam a marcação da atividade correta. Na letra A tundra constitui um bioma mais devastado do mundo? Seu solo fértil foi muito aproveitado pela agricultura? D. As savanas localizam-se entre o bioma da floresta tropical e a taiga, apresentando reduzida biodiversidade? C. As florestas temperadas nas áreas próximas ao Equador apresentam árvores de vários tipos e alturas? E D. As formações vegetais estão diretamente ligadas ao clima, que variam de acordo com a altitude e latitude. Faço a atividadezinha agora e voltamos já já. Vamos lá, pessoal, analisar o gráfico e fazer de maneira bem clara a resolução. Então, nós temos aqui a identificação. Vejam que, naturalmente, as áreas mais altas eu vou ter uma concentração mais baixa de vegetação. Nas áreas intermediárias eu vou tendo uma distribuição e uma adaptação aos tipos de árvore, formato e coloração. Quando chegamos nas partes mais baixas, nós vamos ter uma concentração maior de manifestações vegetais e dentro dessa concentração vegetal, logicamente, umidade concentrada. Aliando a isso, dentro da proximidade com a linha do Equador, também percebemos a mesma situação. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior a concentração de árvores, de aspectos de vegetação, e essa distribuição vai ficando mais rasa, mais rala, a partir de que vai se direcionando aos polos. Então a gente percebe neste gráfico uma situação bem interessante de explicação da distribuição vegetal do planeta. Na nossa atividade, qual é a alternativa correta? Então, que as formações vegetais estão diretamente ligadas ao clima e variam de acordo com a altitude e latitude. Ok. Na letra A, fala que o bioma da tundra foi o bioma mais devastado no mundo. Na região, a tundra, se você observar, está numa área alta. Então, a mais devastada, nós podemos ter outras. Nós podemos falar da região das florestas temperadas, as savanas, estepes, cerrados. Então, a tundra não pode ser a eleita, porque ela está numa área muito alta.
Na letra B, savanas localizam-se no bioma da floresta tropical, clima tropical. As savanas elas vão estar numa região intermediária e não tem uma reduzida biodiversidade. Até uma paralela com isso é o cerrado brasileiro, que dentro das características de vegetação talvez tenha sido muito mais rico na sua maior amplitude do que a floresta amazônica, mas infelizmente foi devastado pela ocupação. Já na letra C, as florestas temperadas próximas à linha do Equador, não. Nós temos as florestas tropicais próximas à linha do Equador. E a letra D já mencionamos como correta. Vamos adiante. Aqui vamos entrar numa área de paisagem. Nós vamos resgatar então as paisagens naturais, como sendo aquele recorte de áreas que não tem ou tem muito pouca interferência humana, e já a paisagem modificada, logicamente aquela que se adapta às nossas necessidades. Isso, dentro de uma caracterização americana e africana, vai se assentar a uma outra situação que é a nossa herança. Então nós devemos observar as paisagens e ver dentro dessa categorização o que se encaixa. Então aqui nós vamos ter a região dos maias, aqui é uma imagem que retrata as primeiras ocupações Sioux na região da América do Norte. Outra herança cultural que a gente pode dizer que interfere na paisagem é a dimensão de utilização da base de nossa alimentação, então plantio, culturas, também a arte dos nossos artesanatos, aqui resgatando um pouquinho o artesanato africano, que logicamente vai utilizar a matéria-prima e por consequência vai transformar a paisagem. E agora vamos para mais uma atividadezinha para fechar essa parte do continente americano e africano. Aqui vamos dar uma resgatada do continente americano primeiro. Letra A, os povos nativos americanos eram culturalmente inferiores? Letra B, os nativos americanos influenciaram na construção das paisagens dos diversos países americanos? Letra C, portugueses e espanhóis promoveram uma colonização de povoamento no continente americano? E letra D, a formação de nações americanas se deu de maneira calma e tranquila ao longo dos anos. Veja que algumas coisas não falamos aqui, mas elas são uma retomada de aulas anteriores. Então vamos lá, façam, vejam o que vocês lembram ainda e voltamos já já. Vamos então adequar os nossos conhecimentos para ver se vocês conseguiram resgatar. Então marcamos a letra B. Sim, o povo nativo americano influenciou na transformação da paisagem. Não é a letra A porque não são inferiores, nós discutimos muito isso. Não é a letra C porque promoveram uma colonização de exploração e não de povoamento. E na letra D não se deu de modo geral, de modo tranquilo. Teve lugares mais agressivos. Então não encaixa aqui essa alternativa. Na continuação, para nós finalizarmos o nosso bloco, é importante resgatarmos o papel da regionalização, que é a divisão por uma determinada característica para ser melhor avaliado. Dentro disso, olhamos o continente americano, as duas formas mais usadas de regionalização é a regionalização física, onde aparece América do Norte, América Central e América do Sul, destacando que não está na parte central do planeta, que é a linha do Equador. Veja que a linha do Equador está aqui, atravessando a América do Sul, e a maior parte está para o hemisfério norte. E a divisão da América linguística, que baseia no idioma falado. Aqui nós vamos ter a América anglo-saxônica, que recebe esse nome por ser povoada por tribos anglos e tribos saxões, e que primordialmente fala francês e inglês. Já na parte sul, que fica com o nome de América Latina, são idiomas que têm sua origem no latim. São eles o espanhol, o francês e o português. Na continuação da regionalização africana, as duas mais utilizadas são essas, em que é o aspecto físico, delimitado, e um aspecto ligado ao deserto do Saara, por isso a África do Norte e a África subsaariana. Para finalizar, vamos para mais uma atividadezinha em que você vai conceituar a palavra regionalização e vai citar a regionalização das Américas. Vamos lá? Então vamos ver como vocês responderam. Observem bem
Claro que igual ao slide, mas escrevam com as próprias palavras. O conceito de regionalização é, antes de tudo, uma compreensão do lugar, que identifica a partir de algum critério escolhido, certo? Quando falamos em América e África, nós vamos observar que no continente americano, as duas regionalizações mais usadas são a física, em que tem América do Norte, América Central e América do Sul, e a linguística, em que você tem América anglo-saxônica e América Latina. Já quando olhamos o continente africano, nós devemos observar que o continente africano tem um aspecto físico, que nós temos ela dividida em 1, 2, 3, 4, 5 Áfricas, para posição, e dentro do continente africano nós temos também, logicamente, o deserto do Saara, que faz muita diferença. Usamos esse critério e dividimos em África do Norte e África subsaariana. Dentro disso, fechamos o nosso conteúdo de retomada. Espero que vocês façam um resuminho bem legal de tudo isso que nós revisamos, mas basicamente o que nós vimos? Vimos algumas características naturais dos continentes, americano e africano, inserimos algumas coisas do modo de vida que transformou a paisagem e regionalizamos o continente. Espero ter sido uma boa revisão e até mais!